Oi, gente! Hoje nós estamos falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, continuando na teoria binitarismo. Por que nós estamos estudando essas duas? O binitarismo existe Deus Pai e Deus Filho, então nós acreditamos sim que Jesus, ele é Deus. Ele não é uma criatura, ele é um verbo. É uma teoria parecida com a Trindade, mas a diferença é que Deus Pai, ele é espírito, então ele precisa de um espírito para atuar. Ele se revela através do seu filho, ele não precisa de um espírito para atuar, porque o espírito é sempre o espírito de Deus. Então, não existe uma terceira pessoa, uma trindade ou uma divindade. Esses seriam dois deuses, seria monoteísta. Isso pode doer o seu ouvido falar sobre isso, mas o Elohim é um Deus plural. Sim, pode ser Deus Pai e Deus Filho, sim. E a doutrina da Trindade fala a mesma coisa, só que eles dão uma especificação exata para o Espírito Santo, como se ele fosse a terceira pessoa. Então, é uma explicação de três, mas eles são distintos, né, na Trindade, mas aqui no binitarismo são dois. Eles são Deus Pai e dois filhos, só que eles partilham o mesmo Espírito, por isso que é o Elohim. E junto eles formam o mesmo Deus, porém manifestaram através de Deus Pai, que é o Criador, e o Messias, que ele veio intermediar a relação entre igreja e Pai e salvar, e nos limpar dos pecados. Então nós também entendemos, né, que eles têm uma hierarquia, que é o Deus Pai, depois é o Deus Filho. E Deus Pai deu autoridade para o Filho, para ele poder ter e destruir o nosso inimigo e governar. E por causa de Jesus, nós podemos nos assentar nos lugares celestiais, ou seja, no reino do Pai. E a teoria binitarismo, ela também relata que se Jesus, Deus, o nosso Pai, nosso Criador, e o Espírito Santo são três pessoas e são tipo da Trindade, cada um deveria ter um trono. Mas só que no binitarismo, em Apocalipse não fala isso. Só o Pai e o Filho têm um trono. E nós vemos também em João 8, do 2 ao 15, que fala o seguinte: Deus e Jesus, eles estão ligados através do mesmo Espírito, que ele é compartilhado entre os dois. E o Espírito é o próprio Espírito do Pai. E continuando esse capítulo 16, 17, 18 e 19, se você conhece a mim, Jesus estava falando, você conhece a meu Pai. Ou seja, eles testificam um ao outro. Jesus, ele é Deus. E Jesus, o Messias, também é Deus. E eles compartilham através do mesmo Espírito. Outro capítulo que nós podemos falar é de João do 17, do 22 ao 23. Eu tenho lhe transmitido a glória que me tem dado, para que sejamos um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo ele conheça que tu me enviastes e eu os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejamos também comigo o que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheces, eu, porém, te conheço. E também estes compreenderão que tu me enviastes.
Eu também lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste seja neles, e eu neles esteja. Então aqui nós vemos a unidade, que Deus e Jesus, eles são unidos, e Ele quer fazer isso com a igreja também. Ele quer se revelar para a igreja. Em João 14:11 fala assim: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isto eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amares e guardar o meu mandamento, olha só que promessa, porque ele vai para o Pai, ele já sabe do sacrifício que ele vai fazer, ele vai para o Pai, e nós podemos fazer o mesmo milagre que ele fez, porque quando nós clamamos, nós pedimos, nós oramos, ele vai trazer a resposta dos céus, ele vai atender às nossas necessidades, para que assim o Pai seja glorificado através do Filho. No mesmo capítulo, João 14, do 20 ao 23, fala o seguinte: naquele dia vos conhecereis, que eu estou no Pai, e em vós, e em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse Judas, não Iscariote: donde procede, Senhor, que está para manifestar a nós e não ao mundo? Então Jesus respondeu: se alguém me ama, o guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Esse versículo, esse capítulo é bem importante. Nós vemos aqui a hierarquia que fala do Pai, depois do Filho, depois de nós, a igreja, a noiva, a imaculada, os eleitos, os escolhidos por Deus. E o que nós temos que fazer é guardar o mandamento, a palavra, porque é uma forma de nós mostrarmos que nós amamos o Pai. E nós guardar o mandamento, obedecer os mandamentos. E aí nós vemos esse amor incondicional que vai se propagando entre o Pai, o Filho e nós. E aí há a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. E nós vamos fazer morada com o Pai. E agora, em João 5:20, fala o seguinte: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de mim mesmo, senão somente aquilo que vir fazer para o Pai. Porque tudo o que estes fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilhes. Em João 17:21, de 1 a 15, fala o seguinte: tendo Jesus falando essas coisas, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica ao teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne,
a fim de que eles conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando as obras que me confiastes para fazer. E agora glorifica, papai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houveste o mundo. Este texto ele é bem claro, que ele mostra essa relação pai e filho antes que o mundo foi criado. E ele acaba mostrando todo esse processo de glorificação do pai e do filho. Então aqui fica bem claro esse relato do pai e do filho. Você tem que conhecer a Deus e saber o que Deus é. E conhecer o filho para saber o que o filho é. Porque essa relação entre pai e filho, um sempre conhece o outro. É sempre essencial para nós conhecermos a Deus. Porque o verdadeiro Deus, você sabe quem você está adorando, glorificando, exaltando, louvando. Amanhã nós falaremos mais sobre esse assunto. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!